Porque a Uber se coloca como empresa de tecnologia. Na Europa já foi decidido, é uma empresa de transporte, então tem que ser tributada como empresa de transporte, mas acima de tudo, ele é uma empresa de marketing. E o marketing te faz comprar aquilo que tu não quer comprar, te faz vender aquilo que você não quer se desfazer, ele promove o consumo e ele é capaz de influenciar as massas. E hoje o que a gente está acompanhando é o chamado dumping social. Atualmente algumas empresas vêm sendo responsabilizadas em reclamações trabalhistas pelos danos sociais praticados. A jurisprudência atual denomina-os como dumping social. É um pouco daquilo que vocês viram, as pessoas que me antecederam aqui, falando de como a dignidade do taxista foi roubada após chegada à empresa Uber. Vamos colocar Uber e, quando eu falar Uber, englobar todos os outros aplicativos. E vou tentar acelerar aqui, que muitas das coisas que eu iria falar aqui já foi dito, talvez com outras palavras. Essa daqui é uma matéria de destaque falando sobre a precarização da mão de obra. A gente vai falar aqui da corrida maluca, a espécie de lotada. Eles fazem uma espécie de lotada dentro deles, do serviço público. Vamos adiantar? Após as promessas de conforto, cordialidade e praticidade a preços competitivos, o serviço da Uber só piorou ao longo do ano passado. As reclamações vão de cobrança incorreta à falta de conhecimento geográfico da cidade, incluindo o comportamento inadequado dos motoristas. Apenas no site do Reclame Aqui, exatos 7.028 queixas foram registradas no estado em 2016. Hoje, são 67 mil queixas no Brasil. Trata-se de um argumento digno de tarifa dinâmica de quase 20 vezes em relação ao ano anterior. Fazendo uma referência à tarifa dinâmica é quando choveu, tem algum grande evento na cidade, uma mínima viagem que você paga R$10 no Uber, de repente você vai pagar 70, 80 ou até 100. É o que pode acontecer. O alto índice de desemprego contribuiu para o aumento do número de motoristas e, consequentemente, para a queda do padrão. Muitos estão ali simplesmente fazendo bico, afirma o professor de Engenharia de Transportes da COP, Paulo César Ribeiro. Frente à crise econômica, a alternativa aparentemente fácil se torna sedutora. Mauricélio Mesquita, técnico de contabilidade, um dos primeiros a aderir à empresa em 2014, quando ficou desempregado, por mês ele tirava entre 9 e 10 mil reais. Hoje percebe os problemas e observa que a turma de 100 pessoas da qual fez parte, só ele mais um continua prestando serviço. Vamos passar o que acontece. Eu fiz a primeira manifestação contra o Uber dia 11 de junho de 2014 e eles lançaram no dia 12 de junho de 2014 na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou presidente da AMOTAD, Associação de Assistência Motorista Táxi do Brasil, e eu lembro que as primeiras audiências que eu participei, as primeiras falas, quando eu falava, tá vindo um tal de aplicativo aí, os taxistas, André, até maluco, aplicativo, rapaz, eu tenho um táxi, eu tenho uma autorização, rapaz, isso aqui é meu, ninguém toma. Eu falo, gente, vamos tomar cuidado, vai chegar um negócio bonitinho chamado Uber Black, serviço executivo, cara, isso não me incomoda, meu táxi é convencional, vai incomodar lá o executivo do aeroporto. Eu falo assim, mas só tem um problema, eles criam uma vitrine, e depois que essa vitrine estiver formada, que é o carrão, o cara de terno e gravata, água e balinha, eles entram com o serviço X e o serviço Pop, que nem chegou aqui no Brasil. Aí a gente vai falando aqui, a gente vai chegar na parte que quem será a vítima, quem será a próxima vítima. Isso aqui trata-se de uma reportagem da Veja de São Paulo, onde um motorista, um repórter, ele fica ali durante um período de tempo como motorista. E a conta não fecha. Acho que eu tenho depois ali, eu vou passar o material para o presidente, disponibilizar para os vereadores, para a gente ganhar. O repórter descobriu os percalços da profissão e as trapaças dos motoristas do aplicativo para aumentar o rendimento. Então é o seguinte, o pessoal faz um grupo de WhatsApp, ó galera, vamos desligar o aplicativo. Aí todo mundo desliga o aplicativo. Aí com isso, como tem menos oferta e a demanda aumenta, aí ó, galera, entrou a dinâmica, aí todo mundo entra e o cliente paga mais. Então, vai passando aí, acho que tem aquela do aeroporto, próximo. Não está fácil para ninguém.
Aí tem também o Uber, para se livrar disso, ele vai colocando o carro, vai provocando um inchaço, no afã de quê? Vai ter muita gente, pô, não é possível que todos vão conseguir desligar. Mas não, eles colocam muitos carros. Aí isso aqui é um trecho da coluna do Anselmo Góes, agora do dia 2 de agosto. Não está fácil para ninguém. Ontem, por volta de 14 horas, ali perto do MAM, o motorista de Uber que aguardava a sua vez para transportar algum passageiro do aeroporto Santos Dumont desistiu de esperar e resolveu voltar para casa. É que na frente dele tinha 188 colegas aguardando o mesmo chamado. Uma fila que ele ia ficar ali horas e horas e não ia pegar nenhuma. Próximo, Daniel. Vamos lá. E cerca de um mês depois a gente recebeu esse print de tela, a mesma fila com 275 carros. Aqui a gente sempre usou o quadro do transporte remunerado de passageiros até 2014. Aproxima. A gente tem os moradores, os visitantes, o turista, a população flutuante. Essa é a bolha onde a gente atendia. Eles eram atendidos pelo táxi convencional, o táxi de luxo e o táxi de cadeirantes, que em muitas cidades você tem. E sempre teve as centrais de despacho de corridas clandestinas, aquele cara que trabalha num determinado condomínio e nas folgas deles ele faz as viagens de aeroporto, aquele trabalho de transporte escolar irregular, sempre teve, mas em pequena proporção. Próximo. O que a gente teve aqui, nesse mesma quantidade de clientes, você viu ali, mantém aqui o mesmo serviço de táxi e começa a entrar as empresas. O Uber, aí GetGo, Cabify, BlaBlaCar, T81, 99, Easy e o Gol, e mais os piratas também, porque existe, é o que foi falado aqui mais cedo do caso lá da porta da boate, da porta do supermercado. Ou seja, o problema do transporte clandestino, ele vai muito além de Uber e afins. Aquela pequena parcela ali que sempre praticou a clandestinidade, que era combatida, ela também vai ganhando um expoente, vai crescendo um pouco mais. Vamos lá. Hoje, a gente tem que entender, é o seguinte, alguém falou aqui do princípio da paridade de armas, né? É aquele princípio onde você pode, é um princípio do direito, onde você visa dar oportunidade iguais, né? Aquela coisa da justiça, da balança. Mas agora, o desafio dos vereadores dessa casa é equilibrar. Aqui, presidente, está passando um slide, que é um campo de futebol. Na metade do campo, você tem 11 jogadores uniformizados, que são os táxis, que jogam de acordo com a regra. E do outro lado, entra todo tipo de jogador com vários times. O time da Cabify, o time da 99 Pop, da Tilevo, do Uber e todos aqueles outros. Então eu pergunto para o vereador, como é que vocês vão equilibrar essa balança? Como é que a gente vai falar em paridade de armas se a gente está jogando um jogo onde você tem um time com 11 jogadores e um outro time com 200, 300, 1 milhão de jogadores? Eu acho que, se não tiver intervenção do poder público, esse jogo não vai se equilibrar e com certeza a gente vai exterminar os taxistas. E o discurso não pode ser hipócrita, ele tem que ser verdadeiro. Nós realmente nós estamos aqui nos reunindo essa noite para buscar uma solução, para defender o taxista. Esse quadro aqui é fundamental termos em mente. Próximo. O impacto do transporte público coletivo, 7 empresas já fecharam e outras 11 estão ameaçadas. Aí quando se fala, também quem me antecedeu falou, o Uber criou um novo nicho. Ele criou um novo mercado, passageiro não saiu da terra, né? Ele teve que tirar de algum lugar. Ele provoca também desequilíbrio no transporte, no sistema de transporte coletivo. E uma observação só na questão do ônibus é o seguinte, dependendo do trajeto, sei lá, daqui para o shopping, se forem 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos adolescentes, sai mais barato ir no transporte de aplicativo para lá do que de ônibus.
Então essa pessoa, ela migra para o aplicativo, certo? Agora, outras pessoas também enxergam a mesma coisa e vão para o transporte de aplicativo. Olha que legal, chega com conforto, sai da porta de casa, chega na porta de casa. Mas aí a gente esquece o seguinte, o desequilíbrio nas contas. Aí no dia seguinte a gente vai pensar assim, o estudante, aqui na cidade tem gratuidade para estudante, para deficiente físico, para os idosos. Como é que a empresa de ônibus consegue sustentar a frota dela se o passageiro pagante vai para lá para o transporte de aplicativo e ela só fica com a gratuidade na mão? Eu devo alertar isso porque esse é um problema que atinge pessoas que não andam de táxi, pessoas que não andam de Uber, mas que precisam do transporte público e gratuito garantido pelo Estado. E aí, como é que a gente fecha essa equação? Entendeu, vereador? Eu acho que esse também é aspecto bom de se guardar, porque na hora que a imprensa vem meter o cacete de vocês, você tem que levantar essa lebre, dizer aí, como é que fecha essa conta? Não é só a conta do taxista, não. Você tem que realmente, quem falou aqui, tem que pensar na população de uma forma geral. Isso aqui é um estudo nos Estados Unidos, ele realmente comprova a queda do uso do transporte coletivo. Vamos lá, Daniel. Desculpa, eu estou acelerando um pouquinho aqui, que eu acho que está dando para vocês acompanharem bem. Lembra que eu falei que eu fui o primeiro a falar da questão do Uber no Brasil? Muita gente me chamou um pouco de louco, hoje em dia o pessoal me chama como referência. Eu queria falar uma outra coisa nova, e eu reservei para falar aqui nessa audiência. Vou fazer uma pergunta. Qual é a atividade principal do motorista parceiro do Uber? Alguém sabe? Imagina, todo mundo acha o quê? Transportar pessoas. É o mais óbvio, né? Até eles acham que é isso. Formar capital para a empresa. Eles acham que a atividade deles é transportar pessoas. Não é. Atividade... Vamos aí, Daniel. Vamos ver o que a gente tem aqui. A Uber vai trocar seus motoristas por carros autônomos e o CEO da Uber afirma: carros autônomos são futuros, motoristas não são. A função do motorista parceiro hoje é mapear as cidades, estabelecer um padrão de trânsito, um padrão de consumo. Eles estão fazendo o chamado crowdsourcing. Vamos inserir essa palavrinha no vocabulário taxista. Crowdsourcing é um modelo de criação e ou produção que conta com a mão de obra e conhecimentos coletivos para desenvolver soluções e criar produtos, conhecido também como trabalho de multidão. Entenderam agora por que eles não querem limitação? Começou a entender? Principais críticas: o impacto do trabalho, valor recebido e implicações éticas. Muitas vezes os crowdworkers nem sabem que estão trabalhando. Os crowdworkers, no caso aí em tela, são os parceiros. Eu tive muito cuidado para trazer esse assunto para cá, porque é um assunto muito novo. E quando a gente traz um assunto novo desse estilo, fala assim: pô, esse cara está viajando, está na teoria da conspiração. Mas isso aqui é algo que algumas pessoas já conhecem, já alcançaram, e daqui a 3, 6 meses, todo mundo vai estar falando, e você pode ter certeza, os senhores estão sendo um dos primeiros a tratarem isso dentro da categoria. Um exemplo de crowdsourcing. Quando você vai fazer uma verificação de segurança no Google, ele pede para marque as figuras que têm placas de rua. Aí você vai lá e marca aquelas dali. Por que esse CAPTCHA foi exigido? Esse sistema ajuda na identificação de placas para o carro autônomo do Google. Rodrigo Carelli, MPT. Quem não conhece o Rodrigo Carelli? É um promotor do Ministério Público Federal do Trabalho, do Rio de Janeiro, e já fizemos também audiência juntos, já participei lá no gabinete dele. Ele tem muitos trabalhos publicados, palestras feitas não só no Brasil como no exterior, e ele traz essa constatação pelo termo que ele chama de uberização do trabalho, a escravização do novo século, né? Esse é o Rodrigo Carelli, esse é um dos exemplos que ele utilizou, e eu trouxe para fazer uma referência a uma pessoa que o taxista deveria até conhecer mais.
Próximo. Os crowdworks criam algoritmo. Algoritmo, também já devem ter ouvido falar, é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas. Não representa necessariamente um programa de computador, e sim os passos necessários para realizar uma tarefa. Uma das coisas que está se fazendo, quando você fala em carro autônomo, você imagina um carro com câmera no teto, cheio de sensores. Isso também. Aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, foi colocado o primeiro semáforo que se comunica com o Waze. E o temporizador dele já não é mais naquelas centrais eletrônicas que lá na cidade do Rio de Janeiro acontece. Ele é ligado pela internet e, de acordo com a fluidez naquela via, de acordo com o horário, ele fica mais tempo aberto, mais tempo fechado. Entenda que para você implantar carros autônomos em cidades é uma coisa que não é daqui a 25 anos, porque isso começou há 20 anos atrás. Então, o amanhã é agora. Nós estamos no presente. Isso já está desenvolvido. Nós já temos mais de 3 mil carros autônomos em funcionamento ao redor do mundo. E eles pretendem popularizar isso aqui no Brasil nos próximos 5 anos. Então, não é só o carro. É uma colocação de equipamentos nas ruas. E também tem uma ferramenta que eu também vou falar de primeira mão, que essas empresas de aplicativos eles vão utilizar. Eles utilizam a mão de obra dos crowdworkers, dos motoristas parceiros, para gerar dados e, em contrapartida, eles oferecem aos municípios. Eles vão chegar em São Gonçalo e vão oferecer isso aí daqui uns 6 meses. Pode anotar aí, a audiência está sendo gravada, anota a data de hoje. Eles pegam todos os dados de mobilidade, com turnos da manhã, tarde, noite, de madrugada, e começam a oferecer uma aparente solução. A partir do problema gerado por eles mesmos, através do excesso de carros, eles começam a vender facilidades com seus carros autônomos. É mais ou menos assim que funciona. Eu acho que só tem mais um slide, não é isso? Próximo aí. Aqui para vocês não acharem que é algo tão fora. Carros autônomos, parcerias da Ford, Velodyne, a GM com a Lyft, Sidecar, por exemplo, a Google com a FCA, a Tesla, Nvidia, algumas marcas aqui vocês conhecem. A Didi Chang, que é o grande patrocinador da 99 Pop aqui no Brasil, colocou 200 milhões de dólares investidos aqui. A Uber está com a Daimler, que é a Chrysler, né? A Otto, que é uma questão de caminhões autônomos. Vamos lá. Tem uma questão financeira, uma parte econômica, secretário, que você vê, no final você tem aqui 2 grandes grupos, o BBVA, Max Mobility, aqui no Brasil com Cabify, o SoftBank, com a Didi e a 99 e em negociação com o Uber. No final das contas, por exemplo, quem é o grande investidor do Uber? É o Google, é a Microsoft? Não, é o Goldman Sachs. Aquele mesmo banco responsável pela crise lá da Grécia, aquele mesmo banco responsável, acusado, né, que eles nunca provam, da bolha imobiliária norte-americana de 2009, aquela crise nos Estados Unidos, é o mesmo banco que conseguiu moldar ali e levantar a questão do Uber. Questão financeira, o que a gente percebe, o levantamento pelo mundo, é que o japonês SoftBank, ele tem dinheiro em quase todos os grandes aplicativos pelo mundo, entendeu? O Grab, o Ola, o Taxify, Didi 99, esses são os maiores aplicativos do mundo. Em todos eles, o banco tem dinheiro nesses aplicativos. Ou seja, a ideia é que no futuro você haja um monopólio, você tem a junção dessas empresas e fique dessa maneira. O que falou, acaba o táxi, fica valendo só ele. Fechou ali? E esse é o último. Para encerrar, a gente fala aqui dos escravos modernos, aqui a foto dos investidores e o trabalho dos parceiros. Como sugestão, eu acho que é o que foi falado, é a flexibilização do táxi, a liberação de alvarás, com certeza, a celeridade nos processos administrativos, com certeza,
mas nunca desregulamentar o táxi. Desregulamentar o táxi é o pior dos mundos e é o fim de todo o processo de equilíbrio. Queria deixar bem frisado isso. O discurso político, alguém falou de não fazer discurso político. O melhor discurso político para você arrancar aplauso de 100 taxistas numa sala que só tem 100 taxistas é falar: fora Uber, fora e queremos proibição. Só que falei que ia passar dados reais. A gente tem hoje lá no STF, você tem uma ação de repercussão geral, onde ela vale praticamente como uma súmula vinculante. É o que vai ficar definido lá no órgão maior da Justiça, dizendo o seguinte: os municípios não podem proibir uma atividade econômica. Isso é ponto. O que vem se discutindo na Câmara, foi ao Senado e volta para a Câmara, é um marco regulatório, praticamente dando direcionamento aos municípios. Como é que funciona na prática? Se a regulamentação agradar os aplicativos, ele diz: opa, beleza, artigo 30 da Constituição, assunto de interesse local. Quando a regulamentação não agrada os aplicativos, ele olha: artigo 22 da Constituição Federal, compete à União legislar sobre a matéria. Mas acontece que os vereadores, muito sagazes, bem orientados, vão saber o seguinte: você pode regulamentar a atividade do motorista. Não adianta você querer regulamentar o aplicativo, a atividade econômica, porque ele tem muito poderio econômico, grandes advogados vão conseguir brecha. Você tem que regular a atividade do motorista, porque quem está cometendo a irregularidade, de fato e de direito, é o motorista, não o aplicativo. E é aí que normalmente a gente escorrega. Então, a gente tem que pegar ali e dizer: você pode, por exemplo, o município pode criar uma taxa de polícia, porque quem tem o direito de regulamentar tem o dever de fiscalizar. E como é que você vai fiscalizar se não houver dotação orçamentária? Então, ao fazer um projeto de lei para regulamentar isso, você pode criar uma taxa de polícia, 150, 120 reais por mês, porque você evita... Dá 2 minutinhos para a gente, acho que é a conclusão para a gente de observar. Você cria uma taxa de polícia, você evita aquele motorista esporádico, aquele cara que tem um aplicativo baixado: hoje é sábado, não tem nada para fazer, eu quero dar um golpe na minha mulher, eu vou lá ligar o aplicativo. Esse cara é o que mais atrapalha, porque não é um só, são vários. Então você consegue colocar. A questão do emplacamento no município, ela é óbvia. 50% do valor do IPVA é do município de origem do emplacamento, então há um interesse. A gente está tratando com questão de região metropolitana. São Gonçalo é um importante município da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente trabalha muito com a região metropolitana de Belo Horizonte, de Recife, de São Paulo. Então a gente tem que entender o que São Gonçalo pode sair na frente em relação aos demais. Qual vai ser o papel de São Gonçalo nesse cenário nacional? Vocês têm uma oportunidade ímpar na mão. Vocês podem regulamentar dessa maneira e colocar tudo que foi feito aqui. Você pode botar taxa de polícia, idade de carro, antecedentes criminais, curso específico, autorização específica, limitação de quantidade, previsão de multas para os clandestinos e somente o proprietário. Tudo aquilo que está se perdendo lá no PLC, ele pode ser feito pelo município, sim, e aqui é que está o grande quê? Aqueles que não conseguirem se regulamentar no município, eles vão acabar mudando para o município vizinho. E com isso você consegue equilibrar o serviço aqui dentro. Porque você tem muito carro de São Gonçalo rodando no Rio, muito carro de Maricá rodando lá no Rio, muito carro de Nova Iguaçu rodando na cidade do Rio de Janeiro. Então, há um comportamento natural de se sair das cidades em volta da capital e ir para a capital e à noite voltarem para dormir. Então, foi um pouco longo, já estamos no final aí de audiência e quero deixar minha participação por aqui. Eu vou entregar esse material aqui ao presidente. É um dossiê, tá? São algumas informações pertinentes
e eu trouxe um exemplar de cada. Então eu vou passar aqui presente. Eu quero te entregar aqui, e os vereadores que quiserem acesso, acho que pega aqui e reproduz uma cópia para que tenham essas informações. Vou deixar meu contato, quero agradecer o Sapucaia aí que me ligou, fez esse convite. Eu também me coloco à disposição da cidade de São Gonçalo para vir aqui, passar o dia inteiro, trocar ideia, trazer rascunho de projeto, que vocês precisarem, mas que venha trazer uma solução, que verdadeiramente venha trazer um alívio para essas pessoas que estão ali. Que afinal de contas, nosso trabalho de presidente, de representante, é se doar e defender os nossos liderados. É isso que eu peço a vocês aqui, assim como o Fabinho pediu, que haja uma celeridade, uma brevidade no modo de agir. Apesar de ser final de ano, vamos distribuir um projeto ainda esse mês, vamos colocar a ação, vamos botar a estatística para sentir que aqui os vereadores realmente estão trabalhando e conseguem chegar numa conclusão. É o que eu agradeço a vocês, eu sou André Oliveira, Vereador Alexandre Gomes.